Guerra e hoje eu trago novidades de um depósito russo que foi destruído dentro da Crimeia. Vou trazer a imagem e a localidade exata dele. E falando em imagem, tivemos atualizações de imagem de satélite da base aérea de Angels e também um novo recorde de um caça ucraniano. E a gente vai falar a respeito disso conforme o roteiro for rolando. Vamos ver, primeira coisa, ver as atualizações de imagem. Saiu hoje isso daqui, as imagens de satélite da base aérea de Angels. Então você consegue ver aqui, ó, que todo o solo, né, que principalmente ficavam os helicópteros aqui, ele tá queimado e destruído. Não mostra aqui, né, o momento exato de quando ele foi destruído e tudo mais, mas só pelas marcas aqui, você já consegue imaginar o que aconteceu. Então tivemos marcas em tudo isso daqui, você percebe várias marcazinhas aqui, ó, que é de destruição, é justamente de coisas que foram explodidas, assim como esse galpão aqui, eu não sei o que exatamente era aqui, mas era um alvo prioritário por parte da Ucrânia. Então tudo isso aqui virou madeira, virou pó, e agora o exército russo pretende aí fazer churrasco com essas madeiras, fazer um forno a lenha, não é mesmo? E temos mais coisas aqui, ó, sobrou um aviãozinho na pista, eles estão aí com essa mania aí, ó, de colocar pneus em cima do avião aqui, ó, você consegue perceber, já não é mais nem caça, isso daqui anteriormente era lotado de caça, então era uma base aérea bem importante mesmo, tinha bastante coisinhas aqui, consiga ver, ó, vocês conseguem ver a destruição, né? Então tinha aviões aqui, essa queimadura aqui no solo não é por acaso, tinha coisas bem interessantes aqui anteriormente que foi pegada aí pelo exército ucraniano, ó, mais destruição aqui, mais coisas que foram queimadas, tudo que estava paradinho aqui, tivemos mais destruição, olha aqui, ó. Isso daqui pegou tudo fogo, ó. Você consegue ver pelo negócio, né, pelo terreno mesmo, como é que tá bem complicado o terreno. Essa área aqui que tinha um outro avião, eles fizeram agora a inteligência ideia de colocar de novo outro avião nessa base aérea aqui. E tivemos outra coisa, outro galpão destruído, né? Mais um pouquinho para cima aqui teve destruição também. Tivemos mais para baixo outros tipos de destruição, perfeito? Então, mais pro ladinho aqui temos mais coisa, sobrou só a sombra, só a sombra aqui, ó, dos aviões que ficavam aqui novamente, lembrando, isso daqui era lotado, isso daqui era abarrotado mesmo de aviões, tinha muitos aviões aqui paradinho, assim como em outras localidades, outros aeroportos da, da Rússia aqui, que tem bastante coisa, só que o que sobrou mesmo foi exatamente isso e nada mais. Eles tiraram tudo que tinha aqui, tinha anteriormente também, tinha uns buracos aqui que era justamente para fazer as defesas. Então o pessoal que fazia interceptação desses drones de maneira manual, né, de maneira visual, ficava tudo aqui, ó, esperando para poder fazer uma interceptação desses drones que vieram atacar essa base aérea. Fato é, não funcionou. Então, esse pessoal que estava aqui pertinho não conseguiu mostrar nenhum tipo de resultado. A base era de Angels, agora ela está basicamente inútil no presente momento. Já não tem muita coisa aqui, não sobrou tanta coisa. O exército russo vai fazendo recuo e mudanças, né, em toda a linha dessa base e vai jogando para outros aeroportos que teoricamente estão mais protegidos, teoricamente, no presente momento. Então o Trump ele fala aqui a respeito de 2 a 3 semanas para tomar uma decisão sobre um possível encontro do Putin. Então, há umas semanas atrás, ele falou que em 3 dias já ia ter um cessar-fogo. Depois, ele falou que daqui 2 semanas ele ia encontrar o Putin mesmo, que já estava tudo combinado. E agora ele fala que daqui 2 ou 3 semanas, talvez, ele tome uma decisão a respeito de encontrar o Putin pessoalmente. E o Trump ele fala que nada vai acontecer com a Rússia e a Ucrânia até que o Putin e os Estados Unidos eles se encontrem novamente, que eles sentem e conversem, não é mesmo? Mas a questão não vale a pena, né, para o Trump ele conversar com a Ucrânia. O negócio dele é justamente conversar com o Putin pessoalmente, coisa que vai demorar, o Putin vai rolar muito para fazer, e se acontecer de fato. O Trump ele fala que ele não sabe sobre a delegação russa, que a delegação russa que foi mandada, né, para a Turquia, ela foi bem de baixo nível, eu já expliquei isso aqui no vídeo de ontem, não resultou em nada, não resultou em nada, como já foi dito no dia de ontem também, isso daqui comprova no dia de hoje. E os Estados Unidos, né, o Trump, ele fala que ele foi falar com uma empresa americana para fazer drones para eles.
Então o Irã ele faz cada drone, né, o Shahid, ele faz por 35 a 45, 40 mil dólares cada um. E aí ele falou que depois de 2 semanas de ter conversado com essa empresa, ele passou um valor de um drone com preço de 41 milhões de dólares. 41 milhões de dólares em um drone apenas. Então isso daqui mostra também a importância que a Ucrânia tem. A Ucrânia enfrentando essa batalha que todos os dias, guerra todos os dias, eles estão tendo que inovar, eles estão tendo que aprimorar, tem que transformar a guerra numa linha de produção. E isso daí muda tanto, né, para o Trump ele ter que negociar com a Ucrânia de outra maneira, não é apenas entregar o território, a Ucrânia já disse isso daqui também, que a Ucrânia ela é bem importante como indústria agora. E outros países estão conversando com a Ucrânia em busca de comprar tecnologias e drones também, tipo de armamento. A posição de Trump é pressionar os dois lados. O Trump ele fala isso bastante, ele quer pressionar os dois lados. Só que o Zelensky fala que eles estão sendo mais pressionados do que a Rússia. Justamente a corda ela sempre estoura pro lado mais fraco. E o Zelensky ele fala a respeito disso. O Merz ele vem falando a mesma coisa, né? Que ele faz o Zelensky ele fez um gesto tremendo de ter ido pessoalmente lá para a Turquia e ter convidado também, ter chamado o Putin para ir sentar lá e conversar diretamente com ele. Os Estados Unidos se prontifica também a conversar com o Zelensky e com o Putin ao mesmo tempo, só que o Putin ele não aparece. Isso daí coloca ele na posição errada, só que no final das contas nada muda, não é mesmo? E aí vem novamente com aquela conversa, novos pacotes de sanções que vão ser feitos, novos pacotes de sanções e o que funciona, isso daí é a longo prazo, isso daí vai demorar bastante. O que deveria estar sendo discutido são mais armas, são mais equipamentos, são outros tipos, porque enquanto isso, enquanto esse negócio de conversar, não é nem de assim, a gente vai aplicar, ele fala que vai aplicar terça-feira, estamos numa sexta-feira. Então ele vai aplicar terça-feira, ele vai aplicar sanções. Enquanto isso, a Rússia continua atacando. A Rússia está atacando não bases aéreas, não depósito como vai acontecer da Crimeia, que eu vou te mostrar. A Rússia vem atacando civis na região de Odessa. 3 civis feridos e tem mais. Enquanto eu estava gravando esse vídeo, as coisas foram mudando, só que eu não consegui trazer. Então temos aqui, ó, em Odessa, tivemos aí mais ataques de civis, ó. Odessa fica aqui, mais ataques de civis e os outros países que são aliados da Ucrânia estão discutindo aí, ver se eles aplicam sanções ou se eles não aplicam. Talvez mande ajuda militar, talvez não mande. O que será que eles vão fazer com o Putin, com essa situação pesada aí do Putin? E aqui a Polônia, que foi uma das que mais ajudam, né, a Ucrânia em todo esse conflito, ele confirmou que a transferência de MiG-29 para a Ucrânia ela é possível. A Polônia ela vem substituindo, né, os MiG-29 delas para o F-16. Então vai ter um estoque bem grande ainda de MiG-29 que vai chegar e dar mais superioridade para a Ucrânia, de aviões e tudo mais. É importante isso daqui porque os aviões eles são importantes também para fazer as defesas, como acontece desses drones aí que partem da Crimeia e atacam civis na região de Odessa. Então é importante você fortalecer a indústria aero, né, da Ucrânia e não só nesse negócio de sanções. Perfeito? E hoje tivemos aí um caça perdido por parte da Ucrânia também, um MiG-29, se eu não me engano. Então a situação da superioridade aérea da Ucrânia, enquanto não chega mais coisa, ela vai decaindo. Então é importante você manter o esforço e mais coisas chegando. E chegou mais coisas aí mais ou menos 3 semanas atrás, mas é importante chegar sempre mais. Então agora falar a respeito do ataque na região da Crimeia, com um depósito de munições aí do 8º Regimento de Artilharia também. Eu vou te mostrar no mapa e depois a gente volta para essa imagem aqui e ver a destruição de fato. Então ele fica aqui, ó, só para mostrar exatamente, ele fica ao norte, ao sul da Crimeia, numa região que já foi atacada, ela já foi atacada aqui, já foi atacada aqui. Então ter atacado de fato um alvo é importante. Os russos não conseguiram esconder isso daqui, eles conseguem esconder muito fácil, né, os ataques na região da Crimeia, só que a explosão ela foi bem grande mesmo, então não teve como esconder isso daqui da população, a população gravou tudo isso aqui, um fogo pegando ali e tudo mais. Então aqui temos veículos de transporte, nada demais também aqui nessa questão, aqui já temos alguns veículos blindados, perfeito?
Mais para cima aqui também temos mais veículos blindados, veículos de reboques e tudo mais. Então temos mais veículos blindados aqui, tudo isso daqui. Fora que isso, né, são veículos visuais, tudo que você está vendo aqui e está exposto. Fora isso daqui, temos vários galpões, vários mesmo galpões aqui, e eles são bem grandes, eles são largos, eles são longos, né? E coisas grandes estavam aqui dentro, provavelmente coisas aí com munições de artilharia e tudo mais. Não temos muita informação do que era guardado aqui. O importante é, as defesas que geralmente ficam aí nos cantos, né, dessas bases, nos cantinhos aqui, não funcionaram no presente dia e resultou nessa perca bem grande. Boa parte disso daqui foi destruído sim, pelo fogo. Você consegue ver pela fumaça aqui, ó. A quantidade de fumaça, o negócio foi tenso mesmo para a Rússia, perfeito? Então temos mais coisa aqui, uma imagem bem de longe aqui, ó, que mostra no horizonte o tamanho da fumaça ali da base desse pessoal, né, da Crimeia, do depósito. E aqui tivemos as explosões secundárias, porque foi atingido, para você ter noção, né, por que que se fala que tem munições lá dentro. A munição ela tá voando de um armazém em chamas nessa base aí de Perevalne, na Crimeia. Então teve coisa que não foi um míssil só, foi bastante coisa aí que foram caindo para o lado e para o outro, voando aqui dessa base, desse depósito aqui e atingindo outras localidades secundárias. Então o caos, né, nessa região agora ela é bem complexo. O pessoal que está ali filmando, vez por outra ele grava alguma explosão caindo bem perto de quem está filmando. Então o caos ele está acontecendo nesse exato momento aqui da região da Crimeia, perfeito? Então isso daqui mostra que a Ucrânia está tendo facilidade de atacar alvos prioritários, não é alvos civis como a Rússia vem e gosta de fazer. A cada 2 dias mais ou menos a Rússia faz um ataque na região de Odessa. A Ucrânia vem atingindo alvos prioritários, militares, alvos legítimos de verdade. Não pense que isso daqui é um local mal protegido, ele é bem protegido. A questão é justamente a fraqueza das defesas antiaéreas russas que estão aí na região. Então isso aqui abre o espaço para outros locais que inclusive talvez a gente nunca vai saber que foi atingido, a não ser por imagem de satélite. Isso daí vai demorar um pouquinho, porque a região da Crimeia, como eu venho dizendo para vocês, é um lugar de informações escassas. A coisa é bem difícil aqui. E tivemos avanço da Ucrânia também na região de Toretsk aqui, região de Toretsk, tivemos um avanço bem interessante por parte da Ucrânia. Então a Ucrânia conseguiu tomar, eu já falei isso daqui no outro vídeo, que a Rússia tinha avançado nessa ponta aqui e ganhado uma linha de árvores também. O confronto ele estava acontecendo direto aqui, os dois batendo frente a frente. A Ucrânia agora ela consegue fazer um avanço na lateral, então eles batem nessa flecha pela lateral aqui e também por aqui, impedindo o inimigo de fazer avanços frontais aqui, impedindo também o abastecimento dessa linha de árvores e possivelmente a expansão. Então eles conseguiram quebrar essa linha de árvores aqui e agora conseguiram dominar de fato. O confronto aqui está acontecendo de maneira conectada, então eles estão conseguindo bater de frente um com o outro aqui. O negócio tá bem difícil mesmo. Muitas vidas estão sendo perdidas aqui. Mas é aquilo, né? O negócio é uma guerra mesmo e não se espera outra coisa a não ser isso. Fora esse ganho, que é pequeno de território, a Ucrânia consolida aqui a parte de baixo dessa área a parte de cima, né, de Druziba, mas o qual eu já tinha falado para vocês. Agora está bem consolidado aqui a área de Druziba e o foco da Ucrânia é justamente bater aqui e entrar numa guerra de guerrilha ou segurar isso daqui. Entrar numa guerra de guerrilha não é uma das estratégias melhores, mas você vê que a Ucrânia, aos poucos, ela vem abandonando a guerra de Toretsk mesmo, eu já venho falando para vocês. Aos poucos ela vem fortalecendo a parte traseira aqui, ó, mais ao norte, né, de Toretsk e movimentando tropas para tentar bater na base de Toretsk. Então, tentar fazer avanços aqui na base de Toretsk, perfeito? Você consegue ver aqui outro avanço ucraniano que aconteceu na região de Toretsk também, que foi justamente um choke points aqui, que já vinha acontecendo há um pouquinho de tempo. A Ucrânia faz, umas 3 semanas atrás, ela faz um avanço aqui, ó. Ela faz esse avanço aqui, posteriormente eles seguram isso aqui por um dia apenas, 1 ou 2 dias apenas, e tem que fazer um recuo dessa área, e eles voltam novamente uma posição que eles estão mais fortalecidos, que é nessa linha de árvores aqui.
E aí, mais ou menos uns 4 dias depois, eles novamente fazem uma batida, só que agora mais forte nessa região. Inclusive, eles conseguem fazer um avanço e bater aqui, ó. Isso daqui que causa o caos por parte do exército russo. Então, eles estão tendo, tiveram, né, na época que ter que se preocupar com os ataques que estavam acontecendo ali na base. Então, eles deixaram e começaram a fazer recuos para defender novamente. Enquanto isso, a Ucrânia vinha bombardeando a linha logística. Então a Ucrânia fazia bombardeios aqui na linha logística da região de Toretsky. Isso daqui preocupou bastante eles e deixaram a Ucrânia fazer esse avanço e consolidar esse avanço que está aí por bastante tempo, bastante tempo. Então, com essa consolidação, a Ucrânia agora bate no dia de hoje, novamente esse avanço aqui, e come um pedaço grande da linha logística, perfeito, meus senhores? Olha a linha logística aqui, ó, que passa essa localidade. Então isso daqui tudo, ó, tudo isso daqui é linha logística russa. Toda essa área aqui, ó, em amarelo que vai e vem aqui, isso daqui é uma das importantes aí áreas de linha logística e também temos essa daqui. Só que o exército russo ele consegue movimentar coisas logística à noite ou quando a Ucrânia está tendo que se defender de outros ataques nessas posições. Só que a Ucrânia faz esse avanço, e olha a complexidade que está isso daqui agora. Eles estão aí a mais ou menos dois ou três quarteirões aí de conseguir consolidar e fechar um cerco nessa flecha gigantesca russa que está acontecendo aqui na região de Toretsky. Eu acho que isso daqui não seja possível. Por mais perto que pareça ser isso daqui, a gente está falando de uma guerra de guerrilha. E a guerra de guerrilha, ela não é tão fácil assim. Você ganhar cada casinha e tudo mais se transforma num negócio complexo. Você ganhar metros, isso daqui é extremamente difícil. Então os russos também estão fazendo a consolidação, né, dessas áreas aqui, se movimentando e tentando aguardar um possível ataque maior, né, um possível ataque maior por parte do exército ucraniano aqui. Então eles estão bem, tem bastante coisa aqui que eventualmente a Ucrânia faz ataques de drones para conseguir manter, né, a pressão em cima desse pessoal aqui. Muitas vidas russas, principalmente, estão sendo perdidas aqui. Nesses ataques aqui, os russos eles estão bem encurralados, né? Então, por parte do exército ucraniano, não tem muitas perdas em comparação com outros ataques, é claro, mas isso daqui é uma guerra. Só que em comparação, né, com outros ataques e com o que a Rússia perde no meio dessas choke points aqui que está acontecendo, esse estrangulamento, é complicado. Tá bem complicado para a Rússia, eles estão perdendo vidas pra caramba aqui, mas eles não estão nem aí, não é mesmo? O importante é manter isso daqui, avanço pequenininhos e manter né, que a vida seja resolvida lá dentro da Rússia. Depois eles tentam aí dar dinheiro pro pessoal, para as mães que estão aí, que perderam o filho nessa guerra bizarra, né? Então aqui também temos, você consegue perceber a dificuldade do exército russo de fazer isso daqui, porque eles não conseguem ter uma outra rota para bater nessa ponta aqui que fez esse avanço. Então ou eles têm que subir esse morro aqui gigantesco, tentar quebrar aqui, ou não tem outra escapatória. O importante para a Ucrânia manter isso daqui, manter esse pessoal bem ocupado e tentar segurar essas choke points que vai causar um desgaste enorme. Talvez veremos aí, mas isso aqui demora meses, talvez, para conseguir consolidar numa guerra de guerrilha e atravessar isso aqui de fato. Perfeito? Mas já vemos isso daqui acontecendo da China aqui, ó. A mesma estratégia de quebrar uma flecha russa. Então talvez veremos isso aqui novamente acontecendo em Toretsky. Perfeito. Aqui tivemos um recuo, que eu já falei para os senhores, um recuo por parte do exército russo, que já estava acontecendo, ele vai se expandir mais ainda e vai voltar para esse canal que temos aqui, ó. E aqui todo esse canal vai ser provavelmente uma base, uma fortificação bem grande por parte dos russos na região de Toretsky. A Ucrânia vem, ó, consegue perceber isso daqui, né? Que o foco da Ucrânia agora é na região mais leste, né, da região de Toretsky. Então o foco da Ucrânia está aqui e a Ucrânia quer ganhar território. Isso daqui e veremos qual que vai ser as estratégias ao longo dos meses aí. Tivemos mais um ganho de território por parte da Ucrânia nessa região aqui, ó, na região de Kupiansk. Então Kupiansk fica ali e aqui a região de Kupiansk também. Recentemente, há mais ou menos 1 ou 2 semanas atrás, tivemos esse ganho de território aqui
E foi um negócio bem interessante, né, que abriu o espaço para isso e outro ganho de território. A Rússia agora tem que se preocupar, né, eles tinham que se preocupar em manter esse pessoal longe, porque agora o negócio fica difícil. Eles estão tentando fazer, ó, um ataque bem grande vindo dali de trás, né. E o exército russo, eles estão tendo que manter essa linha. Então eles tiveram que manter, ó, forçar os ataques aqui e se defender. Não era nem o ataque que eles estavam fazendo aqui anteriormente para ganhar território. Agora o ataque deles é justamente para manter o pessoal da Ucrânia sem ter que avançar nessa localidade. Só que se você desvia muitas tropas, não é mesmo? Se você tem que desviar as tropas que estão aqui no meio, que estão tentando fazer esse avanço aqui, vocês têm que tirar eles de algum lugar. E a Ucrânia vai e aproveita, ganha uma linha de árvores bem interessante aqui, ó, ganhou uma linha de árvores bem interessante e veremos aí talvez mais avanço, mais recua. Isso daqui também está recuando, tá? Essa zona aqui, ó, de cima tá recuando, o pessoal tá tendo que voltar para trás para Pichichene aqui, Itabaiava, então eles estão tendo que fazer esse recuo para justamente manter a força de pressão. Então veremos aí nos próximos dias essa zona aqui, ó, inteira, ou ser da Ucrânia, ou ser um recuo, né, uma zona cinza por parte da Rússia, e a Rússia consolidando essa área aqui. Perfeito? No mais, eu acho que é isso. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí até o final do vídeo e aos que apoiam esse canal, os membros e tudo mais. Perfeito? É só isso, e guerra é guerra.